Bom dia, galera! Vamos começar esse sábado. Nós somos agora as Primas de Bright Strasse, sua companhia de todo sábado de manhã para falar de Shakespeare. E não esqueça, que a gente já tem esquecido nos últimos vídeos, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, dê o like, ative o sininho, curta, compartilhe com todo mundo que gosta de literatura e também com quem não gosta e quer começar a gostar. Vamos falar então hoje sobre o ato 3 dessa tragédia shakespeariana. Cada dia mais sanguinolenta. O que vocês acharam, gurias? Não explicou muita coisa, mas a gente já entendeu que tem muito mais sangue na história, né? Como prometido. Só complicou, né? Não explicou, só complicou. Só complicou mais, É. Que o Macbeth só se enrosca. Nisso ele é parecido, né, com as outras. Eu acho que isso é o desenrolar da tragédia, né? Tu faz uma coisa ruim, e aí vai puxando outra coisa ruim, e aí eles começam a se embananar, né? Começa aqueles planos do Cebolinha que a gente falava, né? Antes, né? Das irmãs, quando nós lemos o Rei Lear, que as três irmãs, quem leu conosco, né, fazem planos mirabolantes, e aí tem tudo para dar errado e dar errado. E aqui nós tivemos o Macbeth no primeiro e no segundo ato, matando o rei, colocando a culpa nos guardas do rei, né? A mulher dele, uma pessoa muito legal, assim, né? Uma mulher, assim, muito cabeça no lugar, assim. Instigou ele a matar, ajudou ele a encobrir o crime, ainda chamou ele de frouxo, como nós vimos também, foi o alívio cômico. E pegou as armas, sujou os guardas de sangue, e os filhos do rei, com medo, sabendo que seriam as próximas vítimas, fugiram, o que foi ótimo, porque eles já colocaram a culpa, né, da morte nesses filhos, dizendo que eles queriam o trono e por isso mataram. E acabamos, né, a leitura com ele bem faceiro, indo para aquele lugar que me dá fome, que se chama Scone. Aí, agora ele foi coroado, enfim, tá lá reinando, mas começou a enlouquecer mais ainda. O banco começa a falar com o banco. Vocês lembram que na outra ele diz que vai tomar um cafezinho para conversar com o banco? Sim. E nessa de novo ele fala algo sobre depois nós conversamos, né? Não tinha um Starbucks na época, mas se tivesse eles iam falar toda tarde. Eles vão marcar um Discord, igual a gente. Vamos fazer um vídeo para discutir as profecias das bruxas, né? Abre essa cena 3, essa ato 3 na primeira cena com o Banquo meio que refletindo, né, das profecias. Eu achei legal porque tem a profecia da parte dele também, né? Então ele também começou a duvidar. Bom, se elas previram isso e isso aconteceu, quer dizer que a minha parte também vai acontecer, né? E a parte dele era que ele seria pai de muitos reis. Só que não foi só ele que pensou nisso, né? O Macbeth também pensou Também nisso. pensou. Como assim? Essa parte cumpriu, mas depois não vão ser meus filhos, que ele nem tem ainda, né? Mas vão ser os filhos dele. Então quer dizer que ele vai me matar, né? Ele provavelmente concluiu isso, não tá na peça, né? Mas realmente eu não tinha pensado nisso naquela hora, né? Mas para as duas coisas acontecerem, vai ter que ser matança geral mesmo, né? E aí ele começa a ficar preocupado. Aqui na nossa edição chique aqui das trocentas mil notas, aí fala que o banco aí, ele tem até a primeira suspeita que tem do caráter dele, né? Porque quando ele também recebeu a profecia das bruxas, ele que falou que os filhos dele seriam reis, então aí a primeira, quando ele está aqui falando sozinho, então ele está constatando que pode ser que ele está gerando, talvez na cabeça dele não fica claro, mas que ele tem uma suspeita do Macbeth, na verdade, de que ele tenha feito alguma coisa em seu favor, e
e um certo otimismo com relação aos filhos dele terem a chance de se tornarem reis, como as bruxas falaram. Então é isso aqui que eles estão ali, que ele demonstra que logo no começo, na abertura desse ato Essa 3, cena. dessa cena. E aí depois já chega a Lady com o Macbeth conversando, né, sobre Não, antes o Macbeth comenta com ele, né, que da suspeita dos filhos, que afinal eles iam conversar, mas não falaram da Isso. profecia, mas ele falou disso, Uhum. que eles fugiram e tal, e coloca a suspeita neles, e aí ele fala que vai ter o jantar lá, né? Isso, ele convida o banco, né, para o jantar, Isso. pede várias vezes que ele confirme que ele vai estar lá presente, até o banco falar, eu vou dar uma passeada e já volto. Quanto tempo você vai demorar? Ele falou, o tempo que o tempo der, né? Como que é que ele fala? Ele vai cavalgar O tempo que levar. Isso, o tempo que levar, e daí ele volta pro banquete, né, que eles vão fazer lá com os nobres no castelo lá do Macbeth. E aí tá presente no banquete, né? Isso. Fica bem claro. E ele vai com o filho dele. Isso. Aí só que eu fiquei pensando assim, porque o Banquo, ele acreditou na profecia mais ou menos desde o princípio, mas ele sempre falou, né? Desde que eu não sujo minhas mãos, vamos dizer assim, não corrompa meu caráter. Mas assim, como é que ele vai fazer isso? Né? Sim. Só se alguém, então outra pessoa, acontecesse alguma coisa com o Macbeth, e aí, sei lá, escolhessem o filho dele out of the blue, o seu filho então vai ser o rei, né? Mas eu pensei o seguinte, ó, tipo, se o Macbeth não tiver filhos, né? Porque até então ele não teve, né? Sim. Aí ia sobrar pro filho dele, assim. Eu pensei numa solução menos sangrenta. Só que eu pensei errado, né? Porque isso aqui é uma tragédia, óbvio que não precisa ser sangrento. Ainda mais com uma esposa que ele tem. Mas tendo o Banquo desconfiado, ele foi um pouco inocente também, né? De vou passear na floresta, estou te dizendo que eu vou com meu filho, vou desprotegido e seja o que Deus quiser. Sim. E volta no final da tarde. Ele não foi tão além, ele estava só perguntando como é que seria para os filhos dele serem reis, né? Para o filho dele, eu acho, né? E não desconfiou até porque, né, ele estava convidado para uma janta, né, e tal, eles iam conversar na janta. Ele fez uma festa, né, que, assim, relatando a importância dele, né, para a conquista e para o novo reinado. Mas aí, então, o rei decide já de bate-pronto, né, que ele precisa eliminar o amigo dele. Um amigo e o filho. Rapidamente. Aí também a gente vê a mudança do Macbeth, né? Porque na primeira ele precisou do empurrão da mulher dele, mesmo depois de já ter acontecido, ele ficou arrependido, querendo que, né, as batidas da porta acordassem o rei. Agora não, com a maior facilidade, o cara que é, até onde a gente sabe, amigo dele, né? Ah, tá no meu caminho, eu não vou ter passado por tudo isso, matado o rei, incriminado o outro, matado o soldado para o seu filho ser rei, né? Para acabar aqui na minha. E baseado no que disseram as bruxas, tipo, não é nem assim, Sim. ele se baseou num fato Fez alguma coisa. Tá querendo fazer um golpe contra ele. Não, então não teve nenhum movimento por parte dos filhos e do próprio banco nesse sentido, né? Então é tudo baseado no que as bruxas falaram. Sim. Então aí ele conversa com um servo, né, e pergunta se já chegaram as pessoas que ele estava esperando, né? E aí ele faz ele tem uma fala sozinho aqui, que aí ele comenta que ele já está, como que fala aqui? Ele dá a entender que isso aí, o mal já está nele, né? Ele fala given to the common enemy of man, que daí ele está falando sobre o demônio, aí vamos entrar na Malu, na seara da especialista. Malu. Tudo isso eu li nas notas aqui dessa nossa edição aqui, para entender, porque quando você lê o texto, na verdade, a primeira vez, você não vai, um leitor comum assim, que nem eu, não entendo, mas ali na nota, né, então que ele já, é como se ele estivesse falando que ele já está condenado,
Então, o mal ele já fez e ele já está condenado. Então, agora ele vai em busca do que ele quer. E tem aquele Who's There de novo, quando ele está lá falando sozinho, e que isso aí vai percorrer, acho que porque ele ele já estava, né? Mas eu acho que ele está cada vez mais assustado e temeroso com tanta coisa que ele fez de ruim, né? Então a gente vai ver depois ali no jantar. Mas aí chegam os 2 assassinos para conversar com ele, né? Uhum. Mas eu acho que essa mudança não, essa questão do mal já tá nele, além de, já vou pro inferno mesmo, né? Tá no inferno, abraço capeta. Além disso, eu acho que né, isso, ele fez tudo isso de ruim pra quê, se não for pra continuar com ele o reinado? Pra só ele ser rei e depois perder na família dele, digamos assim, perder? Sim. Realmente, né? Eu faria uma brincadeira. Eu acho que tem muito a questão também que o mal cega, né? Assim, o mal se instalou nele e agora ele nem sabe. Ele, tipo, vou matar o meu melhor amigo porque a bruxa disse que o filho dele vai ser rei, sabe? Não, ele tá com o mal instalado nele, né? Então ele tá cego também de fome pelo poder, que eu acho que a gente vê nas outras tragédias isso também. A fome pelo poder acaba cegando e elas põem os pés pelas mãos, a mesma coisa no Hamlet, né? E aí mostra essa coisa de que o mal cega, a pessoa não consegue enxergar e nem fazer um plano decente, assim, né? Dentro do ruim que ela tá. E é legal aqui Legal, é interessante aqui que depois também as bruxas falam elementos do mal, assim, coisas que me lembrou também a Divina Comédia, porque elas falam uma hora elas falam que vão atravessar o rio Aqueronte, que na geografia da Divina Comédia, eu acho que vem também, que também não é original, vem lá da Grécia Antiga, das tragédias gregas, é o rio que leva as almas para o inferno. É a fronteira entre, tipo, a antessala do inferno e o inferno, né? Então, tem várias dessas simbologias aqui dentro, né? Uma peça, como a gente estava até falando esses dias para os primos ali, que dá para ler de uma sentada tranquilamente, né? Mas que se a gente for ler assim com calma e ver, ela tem muitos significados. Tem toda essa mitologia, tanto da parte do mal entre as pessoas, das conversas dele com a mulher, né? Agora, com as conversas com os assassinos, porque surgiram agora esses 3 personagens ali, que são os assassinos 1, 2 e 3, né? São 3 ou 2? No início são ainda... 2 e viram 3. Viram 3 nessa cena são 2. Nessa cena ainda são 2. A gente tá com 3 também na cabeça, que é aquele número... Eu até fiquei com medo nessa hora que viraram 3. Depois a gente tá. Essas discussões sobre o mal, né? Os assassinos falam também, olha, eu já fiz tanta coisa que para mim isso aí é indiferente, agora eu quero mais matar, né? E quando ele vai conversar com esses assassinos 1 e 2 aí, para combinar a morte do Banquo, aí a gente vê que a gente não sabe ainda nesse ato, mas os assassinos são personagens da peça que a gente ainda não sabe, porque ele inclusive pergunta para eles se ele os deixou para baixo, fez provocações para vocês, ou fez falsas promessas, deixou vocês para baixo. Ele faz vários questionamentos para os assassinos 1 e 2 aí, e eles concordam e falam e estão de acordo com que o banco fez alguma coisa para eles. Então, aí por isso que a gente dá a entender que eles não são simples assassinos, assim, contratados ali de fora da peça, mas sim alguém que está lá e que também tem algum motivo para estar armando. Tem algum motivo. Então, aí a gente vai, talvez mais para frente, descobrir quem são e quais são esses motivos, né? E como no Shakespeare nada fica... a gente está aqui no terceiro ato e a gente vai até o ato 5, você imagina que o ato 4 como vai ser, né? Porque se a gente aqui ainda terminou sem saber muita coisa, imagino que o 4 e 5 vai ser assim, too much information, assim, tudo no mesmo, vai vir tudo de uma vez, a gente vai ter que ter muita informação. Tudo ao mesmo tempo agora. Bom, aí na cena 2 é curtinha, né? Mas a gente também vê essa mudança do Macbeth, né? Ele encontra a Lady Macbeth
E para nossa surpresa, né, que ela era partner in crime dele, ele deixa ela de fora, ele não fala Uhum. para ela que comendou o assassinato do Benko. Eles falam sobre o Benko, né, ele fala umas coisas, assim, no ar, mas ele não fala para ela e ainda fala que é melhor ela não saber, né, assim, Sim. não se envolver. Uhum. Aí a gente já vê que também não tá mais naquela parceria toda, né, assim, ele mudou muito dos primeiros que a gente leu para esse, né. Uhum. Como a Malu falou, talvez agora que o mal tá instaurado, ou como a gente vai ver nas próximas cenas, Sim. Também tem mais coisa. quis poupar ela, afinal de contas, ela é uma pessoa muito inocente. Muito, ela é muito doce, Tadinha. sensível, né, Ela é muito É. meiga. uma dama. Mas, ela já percebeu que ele tá inquieto, né, e ela inclusive fala que o que tá feito, não fique mais pensando nisso. Ela dá várias, Sim. dicas, né, coach para ele, como ser É. má e não pensar nisso depois, não se arrepender. E só que ele não fala também, né, mas, ele não assume aí que ele já Ela acha que ele tá inquieto pelo que passou e na verdade é exatamente, pelo que tá por que vir, tá né. por vir, é. E Isso. ela fala uma frase aqui no início dessa cena, bem interessante, ela diz: "Ó, nada se ganha, tudo se perde quando o nosso desejo fica satisfeito sem contentamento". Uhum. Porque é uma fome de poder, mas ele nunca tá saciado, né. Então Uhum. só vai ter coisa para perder. É ladeira abaixo, né. Com Se bem que certeza. eu não acho que ela seria contra esse pensamento dele não, mas Não, mas ela já não sei se eles botaram na boca dela essa frase, porque tinham que botar em algum lugar, mas ela falou. Mas queriam mostrar isso, né, que tipo, bah, o cara a pessoa fica insaciável, né. Sim, uhum. enfim. Poder. Mas aí então, Na cena 3 já, né? essa foi curtinha. Na É, cena 3 tá no meio da noite, os assassinos acham que veem, né, o Benko e o Flintz, eu não sei como fala o nome do filho dele, né, Flint's, né? Flintz, É, Flint's. vindo, e aí eles aparecem com uma tocha, eles conseguem identificar que são eles 2 mesmo, e aí aparece o terceiro assassino, até eles 2 falam, né: "Quem é você?" Ele fala: Eu sou o assassino 3". Uhum. Brincadeira, ele não fala assim, mas aí eu até fiquei: "Será que é alguém camuflado?", sabe, mas não, era Uhum. só a princípio era só o assassino 3 mesmo. E eles atacam o Benko, né, Uhum. conseguem atacar e mata ele, e aí um dos assassinos apaga a tocha, no escuro o Flintz foge. Uhum. É, Plano Cebolinha já começa a começa assim. apresentar falhas. Mas sabe que eu tive a mesma impressão que tu, Ariane, quando veio esse assassino número 3, eu pensei: "Bah, isso é um espião, não é aí que Uhum. ele vai esse cara aí que vai delatar depois o Macbeth", mas não, né, pelo que a gente viu até Ah, por agora, enquanto é. É. tanto que ele estava junto, deixou matarem o banco e tá tudo bem, né. E aí o filho foge. Aí o filho fugindo, a profecia ainda continua válida, né, porque o Uhum. banco não ia ser nada mesmo, quem ia ser o filho. Sim. Aí a gente começa a ver, não sei se a gente começa a ver aqui já, mas assim, o Macbeth começa a ver um pouco que ele não tem controle, né, o Uhum. que tá, vamos dizer, não é bem assim, né, mas o que não é? Tem até um dizer assim, tipo, tá escrito, né, o que Uhum. vai acontecer. Não, ele não tem ingerência sobre o destino. Então, acho Isso. que até por isso que depois ele tem no final do ato, acho que na última, na penúltima, é que ele toma uma decisão, não vou falar aqui agora porque ainda não é nessa cena, mas aí que ele fica apreensivo para saber o que vai acontecer. Mas aí depois a gente fala, senão eu vou me adiantar aqui. Não, pode Porque pode não, é tocando. que a questão dele, acho que não acreditar mais que ele é o senhor do destino dele, assim, do que ele faz, entendeu? Porque, Sim, como Sim. as bruxas lá falaram que fizeram as profecias e tudo aconteceu, eu acho que ele já colocou na cabeça que ele não tem mais domínio, então ele tem que saber por elas ou por uma profecia o que vai acontecer com ele, e sim. não tá nas mãos dele, entendeu? Eu acho que ele ainda não tinha se tocado, né, se é que é isso mesmo, porque a primeira profecia aconteceu por meio dele, Uhum, né. sim, Ele não ficou esperando o rei morrer e alguém matar, ele foi lá e matou e aí aconteceu. sim. Mas agora ele fez outra coisa e não funcionou, né. Uhum, exatamente. Aí ele começa a se questionar.
E começa a bater o pavor quando ele vê que o filho do banco escapou, né. Uhum. Eu acho que começa ele ficar nervoso e Começa a aí ficar nós vamos doidinho. começa a ficar É. doidinho, né. É. Na cena 4 já é a cena do banquete, e aí logo no início um dos assassinos chega com o rosto ensanguentado e avisa ele, né, ó, deu certo, mais ou menos, matamos o Benko, mas o Flynn fugiu. Aí ele retorna para o jantar, mas já, né, como a gente disse, transtornado. Uhum. E a rainha, sem saber, né, de nada, não saber nem do plano, nem que deu errado, fica ali, pede para ele ser presente, né, entreter os convidados ilustres que estão lá por causa da coroação dele e tudo mais. E assim que ele volta, ele olha para o lugar dele e o lugar dele está ocupado. Uhum. Pelo fantasma do Benko. E aí temos um novo fantasma. Um novo fantasma. Um novo espectro. É. E aí ele pergunta, né, quem fez isso com você? Achando que todo mundo tá vendo ele ali. Uhum. E aí todo mundo fica assim, e a mulher dele rapidamente, né, porque ela é sagaz, tenta, né, controlar a situação, diz que ele tá com uma doença, mas não dê muita atenção, inclusive não olhem muito pra ele não se sentir, né, mal. Só que daí ele vai ladeira abaixo, o fantasma some e aparece, e todas as vezes ele interage com o fantasma e fica falando coisas pra quem não sabe o que aconteceu, sem pé nem cabeça, né. Uhum. E aí a gente vê ele ficando doido. Sim. Outra peça, né, com outro doido. É. Outro rei doido. E ela o tempo inteiro não entendendo nada e tentando contornar a situação, mandando o pessoal sentar, comer e Uhum. Sim. né. Primeiro banquete dele já dá tudo errado. Já. Não tá nem curtindo um dia de rei. Não, É. até que ela resolve expulsar todo mundo, né. Uhum. E aí sai todo mundo e ela fica sozinha com ele. E aí eles conversam, sobre eles não acho que ele não fala nada sobre o fantasma para ela, né, ou ele chega a falar? Ele fala, né? e aí ela volta ao modo coach e fala: "Querido, vira homem, Vira homem, ela tá fala com antes. medo de fantasma?" Sim. Ela fala que ele está totalmente desvirilizado. É. Viu, né, uma lady total. Tá com Mas medinho de fantasma? Com essa idade. É. aí eles conversando lá, eles levantam a questão do Macduff, né, que não estava presente, ele foi convidado, e aí Uhum. aí tá uma questão aí se por que ele não foi, né. Sim. Será ele alguém que vai, voltar contra eles, né, contra o Macbeth ou não? Onde estaria ele, né? E aí ele fala que tem um servo lá, dele que vai atrás dele, né, que vai saber sobre isso daí, ter mais informações, e aí que ele fala que amanhã ele vai voltar a conversar com as bruxas, para saber mais sobre ele, né, então ele fala que vai voltar, então acho que aí ele tá tão transtornado que ele quer de novo saber o que as bruxas têm a falar Vai para ele. acontecer. É. E aí o Macduff vira mais um medo dele, né. E aí na Sim. sessão coach, a Lady Macbeth fala pra ele, né, não deixa que os seus medos te controlem, porque ele ficou descontrolado no jantar, né. Totalmente, é. Mas, bom, eu não sei se ela falou ou se texto ou se em alguma nota, mas que ele começa, né, nessa de virar homem, demonstrar fraqueza mesmo, né. Então, que cara super corajoso começa a desaparecer. Espera aí que eu vou consultar os búzios. Eu vou lá fazer uma consulta e já volto. Ele começa por medo do fantasma. A fraquejar. Medo do fantasma. Curiosa, né? Sim. E do Macduff, que tá medo dos mortos e dos vivos agora. Aí ele fala de novo ali no final da cena que ele tá atolado na lama, então ele tá numa fase que ele não pode, que ele tem que prosseguir, porque não dá mais, né, é impossível ele recuar, né. E é isso aí, vamos consultar as bruxas para ver o que eu posso fazer, qual é o tem
alguma solução. E elas surgem novamente, né? Sim. Isso. Adivinha onde? Na Na charneca. A charneca. charneca. Adoram uma charneca, né? Eu prefiro, nesse cenário, eu prefiro pântano. Pântano. E aí, Tem outra. chega a chefe das bruxas, né? Uhum. Uhum. Agora, chateadíssima que elas fizeram várias maldades e nem me chamaram para participar da festa. Isso. Ela que vai falar, que bagunça é essa que É. vocês estão aí Vocês falando com esse cara que é uma criança irresponsável, mimada, bravinha. Quem manda aqui sou eu agora também. Ela é a parceira da Lady Macbeth. Vocês Ela fizeram toda uma porcariada aqui com ele, agora vocês vão ter que arrumar. Chego eu, tenho que É. arrumar. Vamos botar ordem nessa casa, Isso. na festa das bruxas. Uhum. Mas ali Aí, ela não fala, elas falam bastante, tem bastante diálogo sobre isso, né? Sobre aquelas frases, né? Que tem vários destaques. Confiança excessiva é o maior inimigo do homem, né? Uhum. Eu gosto da versão a petulância é a mãe da ignorância. Uhum. Assim, elas vão falando sobre isso, mas elas não chegam a falar sobre o futuro, né? não. Não, mas acho que daí vai ser quando ele chegar que ele vai consultá-las e aí creio eu que elas vão falar alguma coisa nos próximos capítulos aí que a gente ainda não leu. A cena das bruxas eu achei legal, assim, mais pela discussão delas, assim, do que Uhum. das maldades, o que é, o que não é, da vaidade humana, né? Que isso aí a gente viu bastante também no Hamlet, né? Que a vaidade é o início de toda desgraça, assim. Uhum. Mas não nos dá muita informação sobre o enredo em si, né? Eu vi que até suspeitam que como essa cena aí, essa personagem, né, até o momento, não adiciona nada, acredita-se que o Shakespeare não escreveu essa cena. Uhum. Eu vi isso aí. É. Sim. Que foi o Thomas Middleton, que era um parceiro dele em algumas festas. Era um filósofo da época que botou uma Não, era um outro escritor que ele escreveu 2 peças, acho, com Shakespeare, mas não são nenhuma dessas grandes. Uhum. E aí suspeitam que ele escreveu essa, mas eu gostei da cena. E tem muito, como você falou, tem muito elemento, ele tem corvo, né, tem Tem. muito elemento da Exato, é interessante a cena, ela não nos dá pistas do enredo, mas é muito, muito boa, né? E a própria, essa bruxa, que é a bruxa-chefe, que é a única que tem nome, né? Uhum. É em Uhum. toda a mitologia mesmo, a rainha das bruxas, Sim. né? Sim. Como é que é? Hecate. 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 É. Também são elementos interessantes, né? Uhum. Sim. E passamos para a cena 6, Passamos. Cena final. cena final. A cena final é outro núcleo. Tá o É outro Lennox. núcleo da novela. Isso. O Lennox passeando com outro lord, conversando sobre os eventos que aconteceram, né? Uhum. E aí, a princípio, ele deduz que o Flint deve ter matado o pai e fugido, já que supostamente os 2 príncipes, sei lá, que eles eram filhos do rei, teriam feito o mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele também reflete sobre o Macbeth ter matado os soldados, né? Acho que no texto está alguma coisa de esperteza, alguma palavra assim. Uhum. Não está muito claro, mas assim, tá pontuado isso do Macbeth, que eu até fiquei, ué, ele acabou de falar que quem matou foram os filhos, por que ele tá falando isso? Então acho que ele também, assim como todo mundo, ninguém tá muito certo que o Macbeth não tem culpa no cartório, né? Uhum. Exato, eles começam a desconfiar, né? Uhum. Tá tudo muito estranho, né? Ainda mais depois daquela janta Sim. maluca. Sim, tá bem estranho. E fica muito estranho, assim, tipo, por que que ele mataria o pai, né? Por que que o Flans mataria o banco, né? Até então eles eram pais, um pai e um filho que estavam bem, né? Uhum. Então, E eles não têm também como adivinhar que eles eram
alguma ameaça, porque toda essa informação da profecia não é de conhecimento dos lords, né? Uhum. Mas eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, ou parece que esses atos intermediários, assim, nas peças, são aqueles que dão, né, faz a volta, assim, mas a gente fica até mais ou menos a metade da peça aí sem saber muito, e depois tudo se resolve no final, né? E eu acho que Uhum. essa peça, esse ato aqui 3 é exatamente isso. Ele dá ali continua, né, os acontecimentos, a gente começou um pouco diferente, porque já tem bastante ação no começo desse aqui, em comparação com os outros, mas eu acho que tem sempre esse fator, assim, que dá o clique ali na peça e que daí, de repente, tudo acontece, tudo se resolve e a gente descobre as coisas, mas Todos morrem e fim. isso, e pronto. Sim. A gente tem que lembrar que isso aí era encenado ali, né, É. em 2 horas, sei lá, um pouco mais, algumas, né, um pouco menos outras. Sim, Uhum. tem que manter o suspense. É. Tinha que encher um pouco de linguiça, manter o suspense, Uhum. ao mesmo tempo não perder a profundidade da coisa, né, botar coisas interessantes, assim. Sim. Mas aí, então, eles estão falando aqui, o Lorde e o Lennox estão falando do filho do rei, né, do Duncan, que morreu, que Uhum, foi para a Inglaterra, né, e está lá, uhum. e que o Macduff estaria estaria com ele, não é? O Alguma coisa Malcolm, assim. o Malcolm foi exilado lá, recebido pelo rei, Pelo né? rei, isso. Eduardo, acho o Uhum. nome, E foi bem Eduarda. da recebido. Inglaterra. Uhum. E aí o Malcolm foi atrás dele lá na Inglaterra também. Por Uhum. isso ele perdeu o jantar. Mas O Malcolm não, o Macduff, né? O Malcolm é o outro o filho dele. Macduff foi atrás do Malcolm. Isso, é. E aí ele dá a E eu, entender que vai ter agora vai dar uma continuidade, e eles estão prontos para atacar, né? Na verdade, né? Uhum. agora vai ter guerra, pelo jeito, né? Uhum. Também nas 3, né, peças tem Sim. guerra, É. conflito, Que aquele conflito. negócio que a gente tá falando, né? A vingança pessoal e o Estado, né? Isso. Sim. A mãe do Hamlet foi a primeira que se ligou nisso, né? Que tinha, tá, tem uma briga aqui do meu cunhado com meu filho, mas o que que isso vai representar para o país, né? Uma Uhum. guerra. Uhum. E aqui ele não pensou nisso, né? Ele não pensou que o ato dele assassinar o rei e o rei e os filhos sumirem poderia causar uma guerra, porque pelo jeito que vai acontecer, o rei tinha também, o rei morreu, mas ele tinha seus aliados, que para os aliados seria bom que ele continuasse e os filhos continuassem, né? Uhum. Uhum. E no Rei Lear também, né? É, Uhum. Exatamente. Tiraram o rei, ficaram lá brigando, e enquanto isso, né, também teve a guerra. sim. E todos perderam. Nem quem ganhou, nem quem perdeu, ganhou ou perdeu. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. É. É. Já dizia Dilma Shakespeare. Isso. Então, Ah, que terminamos a ótimo. nossa meta já com Sim. Frase, com a clássica frase da nossa presidenta shakespeariana. Então, esse é o Mas final é da nossa isso. meta, do nosso ato 3 dessa semana. É. Então, Deixem galera, aqui os comentários o que vocês acharam. Qual ato vocês gostaram mais? O que vocês acham que vai acontecer? Façam se suas estão apostas de assustados, quem são os assassinos aí. muito Eu sangue, tô gralhas, curiosa. corujas, corvos no Halloween do mapa. É, essa Uhum. leitura de Halloween tá. Tá rendendo. Tá rendendo, tá boa. Tá, gente? Um bom final de semana. Boas leituras. É sábado que vem. É.